E se eu disser que Rick Schroder entrou para a história? Com apenas 9 anos, esse talentoso ator ganhou um Globo de Ouro por sua atuação no emocionante filme O Campeão, em 1980. Essa conquista notável o tornou o mais jovem vencedor desse prestigiado prêmio, destacando seu talento extraordinário desde cedo. Enquanto muitos atores mirins desaparecem das telas ao crescer, Rick construiu uma carreira de sucesso tanto na atuação quanto na direção. Após vencer o Globo de Ouro, ele atuou em vários filmes e programas de TV queridos, conquistando os corações do público por décadas. Sua trajetória reflete não apenas a dedicação ao seu trabalho, mas também os desafios enfrentados por muitas jovens estrelas na indústria do entretenimento. Hoje, Rick Schroder é lembrado não apenas como um prodígio infantil, mas também como uma figura de sucesso em Hollywood. O que você acha que contribuiu para seu incrível sucesso? A maioria das pessoas não sabe, mas existem ácaros em sua cama. Esses pequenos seres microscópicos se sentem muito bem no calor aconchegante dos nossos colchões, tornando-se hóspedes indesejados. Os ácaros não são fruto da sua imaginação. Eles são muito reais e se alimentam das células mortas da pele que perdemos todas as noites. Isso mesmo. Enquanto você dorme, você acaba proporcionando um banquete para essas pequenas criaturas. Pesquisas mostram que, em média, uma pessoa perde cerca de 1,5 gramas de pele por dia, criando um buffet perfeito para milhares de ácaros em seu colchão. Embora sejam inofensivos para a maioria das pessoas, para aqueles que sofrem de alergias ou asma, esses pequenos seres podem causar reações sérias, como espirros e coceira nos olhos. Lavar a roupa de cama regularmente e usar capas protetoras contra ácaros pode ajudar a manter esses minúsculos vizinhos sob controle. Então, pronto para recuperar sua cama desses invasores incômodos? Você já ouviu falar da quimioluminescência no sushi ramen? Essa técnica incrível cria um efeito de brilho, transformando uma comida comum em uma obra de arte culinária iluminada. A quimioluminescência, assim como as pulseiras luminosas, usa líquidos fluorescentes para iluminar pratos como o ramen. Quando o chefe prepara sua porção de ramen, ele adiciona ingredientes especiais que ativam esse brilho, tornando o prato não apenas saboroso, mas também visualmente impressionante. Imagine saborear seu prato favorito de macarrão que brilha e reluz, adicionando um elemento interessante ao seu almoço. O uso de elementos luminosos na comida não é apenas estética, isso também aumenta o apetite geral pelo prato, tornando-o uma escolha popular em restaurantes badalados. Nós, como clientes, muitas vezes comemos não apenas para saciar a fome, mas também para desfrutar e nos surpreender. Então, da próxima vez que você saborear um sushi ramen com esse brilho mágico, lembre-se de que a ciência e a arte se uniram para lhe oferecer algo realmente especial. Quem diria que comer ramen poderia ser tão divertido? As tradições realmente moldam nossas vidas. Com certeza, as tradições não são apenas rituais. São um rico tecido feito da experiência de gerações. Um exemplo é a cerimônia do chá japonesa, conhecida como Chá no Yu. Essa prática elegante vai além do simples prazer de tomar chá. Reflete valores culturais profundos, como respeito, harmonia e atenção. Durante a cerimônia, cada movimento é consciente, destacando a beleza da simplicidade e da conexão. Participando dessa cerimônia, as pessoas fortalecem seus laços, criando um senso de comunidade. As tradições podem assumir várias formas, desde narrativas orais até expressões artísticas como música e dança. Elas ajudam a definir nossa identidade e fortalecem nossos vínculos com a família e amigos. Portanto, seja em uma reunião familiar ou em um festival cultural, as tradições nos lembram de nossas raízes e enriquecem nossas vidas de maneiras significativas. Acredite ou não, os ratos cangurus sobrevivem sem água. Essas criaturas incríveis são perfeitamente adaptadas às duras condições do deserto. Eles obtêm toda a umidade necessária das sementes que consomem. Graças aos seus rins especializados, os ratos cangurus produzem muito poucos resíduos líquidos, o que os ajuda a manter a água preciosa em seus corpos. Essa adaptação impressionante permite que eles prosperem em ambientes com escassez de água. Em vez de procurar rios ou lagos, eles se concentram em encontrar alimentos que os sustentem. Quando a temperatura sobe e a maioria dos animais enfrenta dificuldades, esses pequenos guerreiros do deserto continuam pulando, coletando sementes e se mantendo hidratados através de sua dieta. Sua estratégia única de sobrevivência destaca as maravilhas da evolução
e mostra como a vida pode ser adaptativa em condições extremas. O que você acha? Como outros animais se adaptam a ambientes difíceis? Você tem coragem de experimentar pizza com tarântulas no Camboja? Este prato inusitado é bem diferente da pizza tradicional. Um restaurante levou a culinária a um novo nível, adicionando tarântulas de verdade à pizza. Imagine dar uma mordida em um pedaço que é ao mesmo tempo cremoso e crocante, sentindo a textura única desse aracnídeo. As tarântulas são um petisco popular na cultura cambojana, frequentemente fritas e temperadas, mas agora elas também fazem parte da crocante massa da pizza. Pode parecer estranho para alguns, mas muitos moradores e amantes de aventuras abraçam essa tendência culinária. Se você estiver no Camboja e se sentir corajoso, por que não sair da sua zona de conforto? Essa pizza não só será um assunto de conversa, mas também mostrará como diferentes culturas encaram a comida, transformando o que pode assustar alguns em uma iguaria. Você está pronto para essa ousada aventura de sabores? E se eu te disser que 2,5 bilhões de T-Rex já vagaram pela Terra? Uma incrível estimativa da Universidade da Califórnia, em Berkeley, mostra que o poderoso Tyrannosaurus Rex não era apenas um dinossauro raro. Ele existiu em quantidades impressionantes durante seu tempo. Ao longo de mais de 127 mil gerações, os cientistas acreditam que cerca de 2,5 bilhões de indivíduos de T-Rex caminharam pela Terra. Essa estatística incrível destaca o sucesso desses temíveis predadores, mostrando sua capacidade de sobreviver em diversas condições. Alimentando-se principalmente de grandes herbívoros, o T-Rex desempenhou um papel importante no ecossistema, ajudando a manter o equilíbrio em seu habitat. Seus tamanhos impressionantes, alguns chegando a 12 metros de comprimento, e suas poderosas mandíbulas o tornavam o predador supremo de sua época. Imagine como seria a vida com bilhões dessas criaturas icônicas ao redor. É uma visão fascinante do mundo dos dinossauros. É verdade que o Corolla é um favorito mundial. Desde seu lançamento em 1966, o Toyota Corolla ganhou popularidade, tornando-se o carro mais vendido de todos os tempos, com mais de 44 milhões de unidades vendidas. Esse sucesso incrível não é apenas resultado de estratégias de marketing inteligentes. Reflete a reputação inabalável do Corolla por confiabilidade, acessibilidade e eficiência notável. Muitos motoristas escolhem o Corolla, atraídos pelo seu motor durável e baixos custos de manutenção, o que o torna uma escolha sensata para famílias, compradores de carro de primeira viagem e motoristas experientes. Conhecido por sua condução suave e excepcional economia de combustível, o Corolla se integra facilmente à rotina diária de vidas ocupadas, seja para ir ao trabalho ou para um dia de lazer. Ao longo das décadas, esse veículo icônico evoluiu continuamente para atender às demandas modernas, incorporando tecnologia de ponta e recursos avançados de segurança, enquanto se mantém fiel aos seus princípios fundamentais. Seja navegando pelas ruas urbanas ou embarcando em uma viagem tranquila, o Corolla se tornou um companheiro querido para inúmeras pessoas e famílias, incorporando a essência da excelência automotiva prática em escala global. Os onsen, ou fontes termais, são famosos no Japão por suas propriedades relaxantes e curativas. Situados em locais pitorescos, essas maravilhas naturais oferecem não apenas relaxamento, elas também abrigam uma variedade de micro-organismos que se adaptaram a temperaturas extremas. Cientistas estudam esses micróbios resistentes, explorando seu potencial para resolver problemas ecológicos e médicos atuais. Por exemplo, alguns desses micróbios termofílicos podem ajudar na decomposição de poluentes, enquanto outros podem contribuir para novas conquistas médicas, como antibióticos melhorados ou probióticos modernos. À medida que os pesquisadores continuam a investigar esses organismos únicos, começamos a entender como os segredos dos onsen do Japão podem levar a soluções inovadoras para problemas globais. Quem diria que um banho relaxante poderia estar ligado a descobertas científicas revolucionárias? Difícil de acreditar, mas os países escandinavos são incríveis. Dinamarca, Suécia e Noruega frequentemente se unem por causa de sua rica história e proximidade geográfica no norte da Europa. Cada país oferece uma combinação única de cultura, paisagens deslumbrantes e tradições fascinantes. Por exemplo, a Dinamarca é famosa por seu estilo de vida aconchegante chamado hygge, que valoriza o conforto e a acolhida, enquanto a Suécia se destaca pelo seu design inovador e o conceito de lagoon, que promove o equilíbrio na vida. A Noruega, com seus impressionantes fiordes e beleza natural,
atrai amantes da natureza de todo o mundo. Além disso, esses países buscam o desenvolvimento sustentável e o bem-estar social, tornando-se um exemplo de vida moderna. A colaboração em áreas como comércio e energia renovável mostra como os países podem trabalhar juntos, apesar de suas diferenças. Essa interconexão não só fortalece suas economias, mas também contribui para relações internacionais pacíficas. Então, da próxima vez que você pensar na Dinamarca, Suécia ou Noruega, lembre-se de que há muito mais para explorar e aprender nesses países incríveis. Muitas pessoas não sabem, mas os patos ficam secos. Eles possuem um óleo repelente à água, que é produzido por uma glândula perto da base da cauda. Esse óleo cobre suas penas, criando uma barreira protetora contra a água. Mesmo nadando por longos períodos, os patos permanecem flutuando e secos graças a essa adaptação incrível. Sob o óleo, eles têm penas macias que retêm ar e oferecem excelente isolamento térmico, mantendo o calor em climas frios. No entanto, durante a época de reprodução, os machos podem se tornar bastante agressivos. Para lidar com isso, as fêmeas desenvolveram canais reprodutivos em forma de espiral, o que lhes dá mais controle sobre a fertilização. Essa adaptação incrível não só ajuda na sobrevivência da espécie, mas também permite que as fêmeas escolham os melhores parceiros genéticos. Não é impressionante como a natureza encontra soluções para seus desafios? O que realmente influencia as classificações e discussões sobre filmes? Filmes são classificados como contendo conteúdo sexual se apresentam 2 ou mais relacionamentos sexuais. Essa classificação não leva em conta a natureza desses relacionamentos, sejam eles românticos, casuais ou outros. Ter várias cenas sexuais pode impactar significativamente a percepção e a nota do filme, tanto para o público quanto para os críticos. Por exemplo, uma comédia pode usar esses elementos para criar humor, enquanto um drama pode explorar conexões emocionais complexas. Esse tipo de conteúdo frequentemente gera discussões sobre normas sociais, relacionamentos e representações na mídia, transformando os filmes em algo mais do que entretenimento, mas também em um reflexo dos valores da sociedade. No entanto, essa classificação pode ser polêmica, pois levanta questões sobre censura e a sensibilidade do público. Como espectadores, como podemos equilibrar a expressão artística com nossos limites de conforto em relação a temas sexuais nos filmes? Um fato incrível sobre as Outer Banks. Essas ilhas deslumbrantes na costa da Carolina do Norte não são apenas terras fixas, elas estão em movimento. As Outer Banks estão se deslocando cada vez mais para o oeste devido às forças da natureza, principalmente tempestades fortes e ventos constantes. Essas forças poderosas empurram a areia das praias do leste para o oeste, moldando a paisagem ano após ano. Imagine estar em uma praia onde a água costumava tocar a areia, apenas para descobrir que a linha da costa recuou misteriosamente vários pés. Esse movimento dinâmico não é apenas uma maravilha visual, mas também um assunto de intenso estudo para pesquisadores que se concentram na erosão costeira e nas implicações das mudanças climáticas. À medida que essas ilhas migram, elas também alteram o delicado equilíbrio dos ecossistemas locais. As Outer Banks abrigam uma variedade de vida selvagem única, e à medida que seus habitats mudam, também muda a distribuição dos animais que dependem deles. Portanto, quando você pisar nessas belas praias, aprecie o fato de que está testemunhando um ambiente em constante evolução, vivo e sempre em mudança. Por que 17.982,5 km² são tão importantes? Esse número representa a área total de um lugar extraordinário, destacando não apenas sua dimensão, mas também suas características únicas. Essas áreas costumam ser lar de diversos ecossistemas, culturas ricas e recursos naturais significativos. Por exemplo, em um país ou região, essa terra pode incluir montanhas, florestas, rios e paisagens urbanas, que desempenham um papel importante na vida dos habitantes locais. Ao medir a Terra, o tamanho importa, pois influencia tudo, desde a densidade populacional até a atividade econômica. Uma área de 17.182,5 km² pode oferecer espaço suficiente para agricultura, indústria ou conservação, promovendo um equilíbrio entre desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Além disso, entender a dimensão da Terra pode aprofundar a apreciação da geografia local e da biodiversidade. Então, o que torna essa área específica especial? Explorar sua história, geografia e cultura pode revelar histórias fascinantes escondidas dentro de suas fronteiras.
Acredite ou não, a árvore de lótus tem magia. Na mitologia antiga, acreditava-se que essa árvore incrível possuía propriedades mágicas. Segundo a lenda, se alguém comer seu fruto, esquecerá todas as suas preocupações e entrará em um estado de felicidade. Imagine como é bom mergulhar em uma vida sem preocupações, onde todas as dificuldades desaparecem com uma mordida. Essa ideia fascinante destaca como diferentes culturas usaram a natureza para explorar temas profundos, como memória, felicidade e fuga da realidade. A árvore de lótus e seus frutos simbolizam a atração pelo esquecimento dos problemas, um conceito que ainda é relevante hoje. Pense em quantas vezes sonhamos com uma pausa da realidade. Embora a ciência da memória e da felicidade seja complexa, histórias como a da árvore de lótus nos lembram das alegrias simples que buscamos na vida. Será que os milagres da natureza podem nos ensinar lições importantes sobre a felicidade? Por que Yorktown é tão historicamente significativo? O cerco de Yorktown em 1781 foi um momento crucial na Guerra Revolucionária Americana, mudando o destino de uma nação. Forças americanas e francesas se uniram para enfrentar as tropas britânicas, comandadas pelo general Cornwallis, que subestimou sua genialidade tática. O cerco começou em setembro e teve semanas de intensas estratégias militares. Enquanto os soldados britânicos acreditavam estar seguros, os americanos lançaram uma série de ataques bem planejados, apertando gradualmente o cerco à posição de Cornwallis. Em meados de outubro, os britânicos estavam com pouca comida e reforços, presos em uma situação precária. Em 17 de outubro, Cornwallis decidiu se render, marcando não apenas uma grande perda para os britânicos, mas um triunfo profundo para o nascente movimento de independência americano. Essa vitória animou tanto os americanos quanto os franceses e sinalizou a outras nações ao redor do mundo que a causa americana era legítima e digna de apoio. Assim, o cerco de Yorktown preparou o caminho para negociações que, em última análise, garantiram a independência das colônias, mostrando como um evento decisivo pode alterar para sempre o curso da história. E se eu disser que as cabras podem cair com estilo? As cabras têm uma condição genética única, chamada miotonia congênita, que faz com que seus músculos se contraiam e, às vezes, elas desmaiem quando ficam assustadas. Imagine uma cabra divertida, que de repente se assusta com um barulho e cai dramaticamente, mas logo se recupera. Essa característica estranha não as define, pois as cabras também são animais incrivelmente inteligentes e curiosos. Sua mente afiada as torna ótimas em escapar, capazes de encontrar pontos fracos em cercas e trabalhar juntas para se libertar. Esse trabalho em equipe astuto frequentemente deixa seus cuidadores humanos perplexos, enquanto observam as cabras elaborando planos inteligentes para vagar e explorar. Essas criaturas incríveis nos lembram que sempre há algo a aprender sobre o mundo animal, borrando as linhas entre encanto e travessura. O que faz o conhaque mais antigo do mundo após 240 anos? É uma garrafa incrível de Gossi, destilada em 1762. Esta bebida única permaneceu selada por mais de 240 anos, tornando-se uma verdadeira cápsula do tempo do sabor. Imagine a história que ela testemunhou ao longo dos séculos, de revoluções a inovações, descansando silenciosamente em sua garrafa. Em 2014, esse pedaço de tempo líquido foi vendido em um leilão por impressionantes $144 mil, destacando sua raridade e apelo para colecionadores e apreciadores. Você pode estar se perguntando o que torna esse conhaque tão especial. Ele combina a arte de métodos antigos de destilação com o mistério de sua idade. Cada gole oferece uma experiência única, permitindo um vislumbre da maestria do século XVIII. Embora possa não ser aberto em festas, seu caminho do tranquilo porão até a atenção do leilão mostra como algumas coisas podem se tornar lendárias. Já pensou em como o passar do tempo transforma bebidas simples em tesouros inestimáveis? Você ficará surpreso ao saber que as listras dos tigres são únicas. Cada tigre tem um padrão exclusivo que ajuda pesquisadores e amantes da natureza a identificá-los. Essas listras impressionantes não servem apenas para embelezar, elas desempenham um papel importante na identidade do tigre, assim como a impressão digital de um humano. Curiosamente, as listras estão presentes não apenas na pelagem, mas também na pele por baixo. Então, mesmo que um tigre perca pelos devido a ferimentos ou outras razões, o padrão das listras ainda será visível.
Essa singularidade é crucial para a conservação, permitindo que especialistas monitorem populações e observem tigres individuais em seu habitat natural. Apesar de sua majestade, os tigres enfrentam muitas ameaças, desde a perda de habitat até a caça ilegal. Compreender sua singularidade nos ajuda a valorizar essas criaturas incríveis e apoia os esforços para protegê-las. Portanto, da próxima vez que você ver um tigre, lembre-se de que essas listras características contam sua própria história. Você pode acreditar que o Canadá ama macarrão com queijo? Este país é o líder mundial em consumo desse prato cremoso e saboroso por pessoa. Com sua textura aconchegante e sabor de queijo, o macarrão com queijo se tornou o prato favorito dos canadenses de todas as idades. Não é apenas um acompanhamento. Para muitos, é uma comida reconfortante que traz lembranças da infância. Os canadenses o preparam de várias maneiras, desde a versão caseira clássica até receitas gourmet com diferentes queijos e recheios. Este prato é popular até em eventos como churrascos e reuniões familiares. O amor por essa comida reflete a cultura acolhedora do Canadá, onde calor e hospitalidade estão presentes em cada prato. Mas por que o macarrão com queijo é tão popular no Canadá? Alguns acreditam que isso se deve aos longos invernos, quando as pessoas desejam algo quente e substancial. Outros dizem que é simplesmente parte da identidade canadense. Então, da próxima vez que você estiver cozinhando ou pedindo comida, lembre-se de que você está desfrutando de um prato que os canadenses adoram e que une as pessoas. Você sabia que a Fossa das Marianas é o ponto mais profundo da Terra, atingindo cerca de 11 quilômetros abaixo do nível do mar? Para ter uma ideia, se você jogasse uma pedrinha na fossa, levaria mais de 1 hora para chegar ao fundo. Imagine quanto tempo esperar até que uma pequena pedra chegue lá embaixo. A Fossa das Marianas está localizada na parte oeste do Oceano Pacífico, e sua enorme profundidade é resultado da atividade das placas tectônicas. A fossa se forma onde a placa do Pacífico se afunda sob outra placa, criando um abismo gigantesco. Esse ambiente extremo abriga formas de vida únicas, como a ameba gigante e o caracol gigante, que se adaptaram para sobreviver sob alta pressão. Cientistas continuam a explorar esse lugar misterioso, revelando os segredos do nosso planeta e das estranhas criaturas que o habitam. O que mais você acha que poderíamos descobrir em tais profundidades? Difícil de acreditar, mas a terra era barata na compra da Louisiana. Em 1803, os Estados Unidos fizeram um negócio incrível com a França, adquirindo enormes 828 mil milhas quadradas de território por apenas 15 milhões de dólares. Isso significa que os americanos pagaram cerca de 4 centavos por acre de terra, que se estendia do rio Mississippi até as Montanhas Rochosas. Naquela época, o território da Louisiana era inexplorado e cheio de recursos, vastas pradarias e incontáveis rios. Essa compra não só dobrou o tamanho da jovem nação, mas também abriu novas oportunidades para exploração e colonização. Thomas Jefferson, presidente do ZKQUA, viu nessa aquisição uma chance de se expandir para o oeste, permitindo que os americanos espalhassem seus ideais e estilo de vida. Embora alguns críticos se preocupassem com o custo, a história mostra que esse passo ousado ajudou a moldar o futuro dos Estados Unidos. Você consegue imaginar um negócio assim hoje? O efeito Mandela é um fenômeno interessante, onde um grande grupo de pessoas lembra de um evento ou fato de maneira completamente diferente do que realmente aconteceu. Recebeu esse nome em homenagem a Nelson Mandela, pois muitos acreditam que ele morreu na prisão nos anos 80, embora na verdade ele tenha sido libertado em 1990 e se tornado presidente da África do Sul em 1994. O efeito Mandela destaca como nossas memórias podem ser influenciadas por fatores sociais, levando a lembranças coletivas erradas. Por exemplo, muitas pessoas lembram vividamente de uma série de livros infantis com um personagem chamado Ursinhos Berenstein, como Ursinhos Berenstein. Essa confusão generalizada levanta questões sobre como nossa mente funciona e quão facilmente ela pode ser influenciada pela cultura e pelas conversas. É interessante pensar em quantas vezes podemos estar errados sobre o que temos certeza, o que isso significa para a nossa compreensão da memória. Em 2004, o estudante de Harvard Mark Zuckerberg lançou o Facebook como uma rede social apenas para seus colegas. A ideia era simples, mas revolucionária.
conectar pessoas e compartilhar experiências no mundo digital. No início, apenas estudantes de Harvard podiam criar contas, mas a ideia rapidamente ganhou popularidade. Com uma interface fácil de usar e recursos interessantes, o Facebook atraiu estudantes de outras universidades e logo se abriu para todos. Em 2006, qualquer pessoa acima de 13 anos podia se juntar, o que levou a um crescimento rápido e à popularidade. Imagine a surpresa quando uma plataforma simples para estudantes se tornou um fenômeno global, permitindo que pessoas de diferentes origens se conectassem, compartilhassem e interagissem. Hoje, o Facebook é parte essencial do nosso dia a dia, influenciando a comunicação, as notícias e a forma como contamos nossas histórias. Quem poderia imaginar que um projeto estudantil poderia mudar o mundo assim? Acredite ou não, Dunkin' Donuts começou pequeno. Em 1950, Bill Rosenberg abriu a primeira loja Dunkin' Donuts em Quincy, Massachusetts, onde vendia principalmente café e donuts. Naquela época, ele não imaginava que esse modesto começo se tornaria uma rede global de cafés da manhã. A ideia de Rosenberg surgiu de sua paixão por oferecer comida gostosa à sua comunidade. Ele queria criar um ambiente acolhedor, onde os clientes pudessem desfrutar de prazeres simples, café e donuts fresquinhos. O nome marcante e as cores rosa e laranja rapidamente chamaram a atenção das pessoas que buscavam sua dose matinal de café. Com o passar dos anos, Dunkin' Donuts se expandiu além de Massachusetts, oferecendo produtos inovadores como cafés aromatizados e sanduíches de café da manhã. Hoje, com milhares de lojas ao redor do mundo, é difícil imaginar amanhã sem uma xícara do Dunkin'. A história de Rosenberg nos lembra que até mesmo a menor ideia, nascida em uma pequena loja, pode crescer e se tornar algo muito maior do que jamais imaginamos. Quem sabe qual será a próxima grande ideia para o café da manhã? Você consegue adivinhar o que realmente determina a incrível velocidade da lava? A lava pode fluir a uma velocidade impressionante de até 40 km por hora. Para comparação, uma pessoa média consegue correr a cerca de 14 km por hora. Essa diferença destaca porque é praticamente impossível escapar de uma erupção vulcânica para a maioria das pessoas. Quando um vulcão entra em erupção, não é apenas um fluxo uniforme de rocha derretida. Ele pode liberar rios rápidos de lava, alimentados por um enorme calor e pressão abaixo da crosta terrestre. A velocidade da lava pode variar dependendo de sua composição, temperatura e inclinação do terreno. Alguns tipos de lava, como a basáltica, são menos viscosos e podem se mover mais rapidamente, enquanto a lava mais viscosa, como a riolítica, flui muito mais devagar. No entanto, em qualquer caso, quando um vulcão decide entrar em erupção, as condições podem mudar rapidamente, transformando paisagens tranquilas em caos. Compreender essa velocidade nos ajuda a avaliar a força da natureza e a importância dos planos de evacuação para aqueles que vivem perto de vulcões ativos. Acredite ou não, Philip Traber equilibra 34 copos ao mesmo tempo. Esse truque incrível aconteceu no fascinante mundo das bebidas de entretenimento. Traber, um artista talentoso da Alemanha, impressionou o público ao equilibrar perfeitamente 17 copos altos com bebida energética, colocando cuidadosamente 17 copos menores de Jägermeister em cima. Imagine a concentração e habilidade necessárias para realizar uma manobra tão complexa. A cada movimento cuidadoso, Traber mostrava não apenas sua impressionante coordenação motora, mas também sua paixão pelo que faz. A multidão assistia fascinada enquanto ele realizava esse número delicado, sem derramar uma gota, demonstrando a arte do equilíbrio como poucos conseguem. Essa apresentação destaca a criatividade e precisão que podem ser encontradas no entretenimento, onde objetos comuns se tornam extraordinários. O talento único de Philip Traber não só diverte, mas também expande os limites do que é possível no mundo das artes performáticas. Quem diria que equilibrar copos poderia ser tão emocionante? Por que os presidentes famosos estão esculpidos no Monte Rushmore? Inicialmente, essa montanha icônica não era dedicada apenas a 4 presidentes. O escultor Gutzon Borglum tinha outra ideia quando propôs o monumento pela primeira vez. Ele considerou incluir figuras lendárias do Velho Oeste, como Buffalo Bill Cody e outros conhecidos desbravadores. Essa escolha poderia celebrar o espírito de aventura da história americana. No entanto, após longas discussões e reflexões, Borglum decidiu focar em 4 presidentes importantes: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Cada um desses líderes teve um papel fundamental na formação dos Estados Unidos. Washington simbolizava o nascimento da nação.
Jefferson foi crucial para sua expansão, Roosevelt defendia reformas progressistas, e Lincoln lutou pela preservação da União. Ao escolher essas pessoas, Borglum criou um monumento que homenageia os ideais de democracia e liberdade. Você ficará surpreso ao saber que o jogo de adivinhar o peso do bisão impressionou a todos. Em 1906, ocorreu um concurso fascinante, onde mais de 800 participantes tentaram adivinhar o peso de um bisão. Não era apenas uma diversão, era uma demonstração de intuição incrível. Surpreendentemente, um observador atento acertou o peso exato, e a média de todos os palpites ficou impressionantemente próxima, apenas 0,8% distante do número real. Esse evento mostrou como as pessoas podem fazer estimativas surpreendentemente precisas, baseadas em seus instintos, conhecimentos ou até mesmo na sorte. O interesse do público por esse concurso não só demonstrou sua curiosidade pelos animais, mas também capturou o espírito de competição. Imagine a emoção de quem acertou o peso entre centenas de outros. Quais fatores, na sua opinião, ajudaram essa pessoa a chegar tão perto da resposta correta? Um fato curioso sobre o estilo de vida em Singapura. A vida em Singapura é como uma dança bem ensaiada, onde cada passo é preciso e intencional. A pontualidade é praticamente um modo de vida lá. Pode apostar que os trens chegam na hora e as reuniões começam pontualmente. Os singapurianos se orgulham de serem eficientes, muitas vezes encaixando tudo, desde prazos de trabalho até atividades de lazer, com habilidades notáveis de gerenciamento de tempo. A cultura de trabalho é intensa, mas o equilíbrio entre trabalho e lazer é cuidadosamente observado. Assim que o relógio marca 5 ou 6 horas, é hora de relaxar. Seja indo a um centro de comida para saborear pratos locais ou aproveitando os parques exuberantes da cidade, o lazer é valorizado. Esse estilo de vida estruturado os ajuda a maximizar a produtividade, garantindo que o tempo pessoal não seja negligenciado. Portanto, se você algum dia se encontrar nesta metrópole agitada, pode esperar ver uma cidade que funciona como uma máquina bem lubrificada, onde as pessoas não estão apenas ocupadas, mas estão ocupadas vivendo a vida ao máximo. Descubra a alegria do café Safi Sueda. Você pode se surpreender. Safi Sueda não é apenas café. É uma deliciosa e refrescante experiência que reflete a rica cultura cafeeira da sua região. Preparado pelo método tradicional de coagem, essa bebida combina café fresco com leite condensado cremoso. O resultado? Uma bebida refrescante que equilibra os sabores intensos do café com a doçura do leite, tornando-se uma escolha popular, especialmente em dias quentes. Servido com gelo, Safi Sueda traz uma agradável frescura ao seu dia a dia, convidando você a saborear cada gole. Seja em um café local ou preparado em casa, este café não é apenas uma bebida, é uma experiência cultural. Você já experimentou essa mistura única? Prepare-se para se surpreender com os ursos russos e o combustível de aviação. Em 2013, algo impressionante foi registrado. Ursos na Rússia cheiravam o combustível de aviação como se fosse um doce. Esses curiosos animais até seguiam os helicópteros, ansiosos pelo cheiro deixado para trás. Esse comportamento incomum indica uma estranha atração que esses animais desenvolveram, possivelmente devido ao aroma atraente. Imagine um enorme urso se aproximando de restos de combustível de aviação, convencido de que encontrou um lanche saboroso. Esse comportamento destaca a natureza imprevisível da vida selvagem, lembrando-nos de que os animais podem ter hábitos surpreendentes em seu ambiente. Pesquisadores ficaram intrigados com esse fenômeno, levantando questões sobre como tal atração pode afetar os ursos e seu habitat. Eles estão apenas atraídos pelo cheiro ou há algo mais? Seja qual for a razão, esse estranho incidente mostra como a vida selvagem pode nos surpreender de maneiras inesperadas. Por que os tubarões com brânquias demoram tanto para gerar filhotes? Esses seres incríveis têm um período de gestação impressionante, que pode variar de 3,5 a 7 anos. Esse é um dos períodos mais longos entre os vertebrados, e essa espera parece ser uma adaptação para sobreviver em condições difíceis do oceano. Os tubarões com brânquias, que costumam viver em grandes profundidades, enfrentam um ambiente onde a comida pode ser escassa e as condições severas. Ao aumentar o tempo de gestação, as fêmeas conseguem dar à luz filhotes mais saudáveis, quando as condições se tornam mais favoráveis. Essa estratégia não só aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes, mas também reflete o complexo equilíbrio da vida no oceano.
Imagine carregar um bebê por vários anos antes de finalmente dar à luz. Esse longo período de gestação mostra como a vida se adapta ao ambiente ao longo de milhões de anos. Ao continuar a explorar e estudar esses tubarões antigos, podemos entender melhor suas adaptações reprodutivas únicas e a incrível diversidade da vida subaquática. Vamos descobrir a magia dos globos flutuantes. Essas esferas fascinantes usam tecnologia de levitação magnética, permitindo que flutuem no ar sem qualquer suporte físico. É como um pedaço de ficção científica na sua sala de estar. Quando giram lentamente e em silêncio, criam um efeito visual impressionante que pode capturar a imaginação de qualquer um. Alguns modelos vão além, adicionando LEDs, transformando-os em lindas decorações noturnas que brilham e piscam. Essa combinação de design moderno e tecnologia avançada faz dos globos flutuantes não apenas ótimos itens de conversa, mas também valiosas ferramentas educativas. Eles podem ser usados para ensinar geografia e ciências da Terra de forma divertida e interativa, despertando a curiosidade em alunos de todas as idades. Seja em um quarto infantil, escritório ou em uma casa moderna e estilosa, esses globos flutuantes trazem um toque de maravilha e sofisticação. Você já viu um globo que flutua e gira no ar? Vamos desvendar a verdade sobre as varinhas luminosas. Em 2001, a Administração de Controle de Drogas, DEA, tomou uma decisão inesperada ao classificar as varinhas luminosas como equipamentos para drogas, tentando proibi-las em festas. Essa decisão surgiu de preocupações de que essas luzes brilhantes eram usadas para encobrir o uso ilegal de drogas em raves e festivais. O brilho intenso das varinhas, frequentemente visível em multidões dançantes, fez com que as autoridades acreditassem que poderiam sinalizar atividade relacionada a drogas. No entanto, muitas pessoas as veem apenas como acessórios divertidos, que tornam os eventos noturnos mais vibrantes. No final, essa decisão gerou intensos debates sobre liberdade pessoal e a regulamentação de objetos inofensivos que trazem alegria a muitos festeiros. Embora as varinhas luminosas possam não ser perfeitas, elas ocupam um lugar especial no mundo da música eletrônica e das celebrações. Então, por que usá-las? Difícil de acreditar, mas você pode alugar Liechtenstein. Este pequeno país europeu, situado entre a Suíça e a Áustria, oferece uma oportunidade única. Você realmente pode alugá-lo por uma noite. Sendo um dos menores países do mundo, Liechtenstein é conhecido por suas paisagens deslumbrantes e vilarejos encantadores, tornando-se um cenário único para qualquer evento. Em um caso memorável, o rapper Snoop Dogg tentou reservar todo o país para gravar um clipe, mas não conseguiu. Seus planos falharam devido à falta de aviso prévio às autoridades. Essa história divertida mostra tanto a atração quanto as limitações de tentar alugar um país. Então, o que você faria se tivesse a chance de alugar um país por uma noite? Com suas paisagens impressionantes e rica herança cultural, é tentador. Imagine organizar uma festa inesquecível ou filmar um épico em um lugar tão fascinante. Você já pensou em como Friends mudou a televisão? Essa série de comédia amada não só conquistou o coração de milhões, mas também quebrou recordes de salários para os atores. No final da série, cada um dos protagonistas ganhou impressionantes 88 milhões de dólares. Esse valor incrível mostra o quão bem-sucedido foi o programa ao longo de 10 temporadas, que foram exibidas de 1994 a 2004. A química entre os 6 amigos, Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe, mantinha os telespectadores grudados na tela. Suas histórias identificáveis sobre amor, amizade e dificuldades do dia a dia ressoavam com diferentes gerações, tornando Friends um fenômeno cultural. A popularidade do programa levou à criação de produtos, spin-offs e reprises sem fim, garantindo seu legado. Os altos salários dos atores refletiam tanto seu talento quanto as altas audiências do programa. Não era apenas sobre risadas. Friends revolucionou a produção de sitcoms, abrindo caminho para elencos em ensemble e grandes acordos com redes de televisão. No final, sua influência na indústria do entretenimento continua significativa, fazendo muitos se perguntarem: algum dia, algum programa conseguirá igualar a magia de Friends? Adivinha o que realmente queima suas calorias? O tônus muscular é o herói secreto do nosso corpo, que está sempre trabalhando, mesmo quando estamos apenas sentados. Essa atividade de baixa intensidade ajuda a manter nossa postura e estabilidade.
Pense nisso. Toda vez que você se senta reto ou fica em pé com confiança, seus músculos estão trabalhando silenciosamente, prontos para te apoiar. Essa prontidão constante significa que, mesmo em repouso, nossos músculos queimam calorias, se preparando para qualquer ação. É como se você tivesse um pequeno motor funcionando em segundo plano, sustentando nossa estrutura enquanto realizamos nossas atividades diárias. Então, embora você possa pensar que as calorias são queimadas apenas durante os exercícios, o tônus muscular é uma maneira inteligente de manter seu metabolismo ativo. Na próxima vez que você notar sua postura ou sentir seus músculos, lembre-se de que eles estão trabalhando duro por você, mesmo quando parecem estar descansando. Você sabia que seus pés podem ter tamanhos diferentes? Esse é um fato surpreendente que muitos não percebem. A maioria das pessoas tem um pé um pouco maior que o outro. Essa diferença pode ser pequena e muitas vezes passa despercebida no dia a dia. No entanto, pode causar desconforto ao usar o mesmo par de sapatos. Imagine calçar um sapato que fica apertado em um pé, mas perfeito no outro. As razões para essa diferença de tamanho podem variar desde genética até o desenvolvimento natural dos seus ossos e músculos. Atividades como correr ou caminhar também podem, com o tempo, alterar a forma dos pés. Para garantir conforto, muitos especialistas recomendam experimentar os sapatos, levando em conta o pé maior, ou até considerar o uso de palmilhas personalizadas. Então, da próxima vez que você for comprar sapatos, reserve um tempo para verificar como eles se ajustam em ambos os pés. Quem diria que algo tão simples como nossos pés poderia contar tanto sobre nosso corpo? Prepare-se para se surpreender com a incrível cronologia de Cleópatra. Cleópatra, a última governante ativa do reino Ptolomaico do Egito, viveu de 69 a.C. até 30 a.C. Curiosamente, sua vida está mais próxima de nós, especialmente da invenção do iPhone em 2007, do que da construção das grandes pirâmides em Gizé, que ocorreu por volta de 2580 a.C. Isso significa que se passaram mais de 2.500 anos entre Cleópatra e as pirâmides, enquanto entre ela e o iPhone são apenas cerca de 2.000 anos. É surpreendente pensar que, quando Cleópatra governava, o Antigo Egito ainda estava profundamente enraizado em sua rica história, mas ela também enfrentava a política romana em rápida mudança. Essa cronologia mostra como os eventos históricos podem ser enganosos. Muitas vezes imaginamos figuras antigas como personagens de um passado distante, mas a vida de Cleópatra estava muito mais próxima do que pensamos. Portanto, da próxima vez que você pensar nela como uma rainha antiga, lembre-se da cronologia que a conecta com nossa tecnologia moderna. Você pode se surpreender. Astronautas usam canetas no espaço. Embora possa parecer que um lápis comum seria ideal para escrever em gravidade zero, a NASA e os programas espaciais russos optaram por canetas especiais por uma razão muito importante. Lápis podem parecer uma escolha simples, mas a grafite dentro deles pode quebrar e criar pequenas partículas. Em um espaço confinado como a nave espacial, essas partículas podem causar curtos-circuitos perigosos na eletrônica sensível. Em vez disso, os astronautas usam canetas projetadas para funcionar em condições desafiadoras do espaço. Essas canetas existem desde as missões Apollo e ainda são usadas na Estação Espacial Internacional. Elas funcionam bem em temperaturas extremas e têm pressão, o que as torna confiáveis para escrever de cabeça para baixo ou em outras posições complicadas. Então, da próxima vez que você ver um astronauta escrevendo uma anotação, lembre-se de que ele está usando uma ferramenta especial que garante segurança em seu mundo. Vamos revelar a verdade sobre Tale e Tango, no México. Este lugar incrível é famoso por suas lindas cachoeiras termais, rios turquesa deslumbrantes e misteriosas cavernas flutuantes. Imagine-se entrando em um mundo que parece saído de um filme de ficção científica. As cachoeiras caem rapidamente e suas águas quentes convidam você a aproveitar a natureza. Os rios com tons vibrantes de turquesa criam um contraste mágico com as paisagens verdes ao redor. Você ficará encantado com as formações geológicas únicas e os sons relaxantes da água corrente. Ao explorar as cavernas flutuantes, você sentirá o ar quente envolvendo você como um cobertor aconchegante, sugerindo a atividade geotérmica sob a superfície. Tale e Tango não são apenas um espetáculo para os olhos, são uma aventura para todos os sentidos. Que tal planejar uma viagem para ver essas paisagens de outro mundo com seus próprios olhos? Você sabia que GoldenEye 007 foi criado por apenas 9 pessoas?
É difícil acreditar que um jogo tão revolucionário como GoldenEye 007 para Nintendo 64 veio de uma equipe tão pequena. Apenas 9 desenvolvedores trabalharam neste projeto icônico e, surpreendentemente, apenas um deles tinha experiência em desenvolvimento de videogames. Apesar da experiência limitada, essas pessoas talentosas conseguiram criar um jogo que não só se tornou um clássico, mas também estabeleceu um padrão para futuros shooters em primeira pessoa. Lançado em 1997, GoldenEye 007 ganhou enorme popularidade graças à sua jogabilidade inovadora e ao modo multiplayer. O jogo oferecia missões emocionantes baseadas no filme de James Bond com o mesmo nome, permitindo que os jogadores mergulhassem em ação dinâmica. O sucesso do jogo foi reconhecido com vários prêmios, incluindo o prestigiado BAFTA Interactive Entertainment Games Award em 1998. Hoje, GoldenEye 007 é frequentemente considerado um dos maiores videogames de todos os tempos, inspirando inúmeras sequências e remakes. Você consegue imaginar como seria a indústria de jogos se ele nunca tivesse existido? Você sabia que a Índia tem a maior rede postal do mundo? Com mais de 150 mil agências, o Correio Indiano é uma grande conquista na comunicação. Essa vasta rede alcança até os lugares mais remotos do país, garantindo a entrega de cartas e pacotes em cada lar. Uma das características únicas é a agência flutuante no Lago Dal, em Srinagar, que não só serve como um belo cenário, mas também conecta comunidades. Fundado durante o domínio colonial britânico, o Correio Indiano passou por grandes mudanças ao longo dos anos. Hoje, oferece uma ampla gama de serviços, além do correio tradicional, incluindo serviços bancários, seguros e logística de comércio eletrônico. Essa diversidade significa que o Correio Indiano não é apenas um sistema postal. Ele desempenha um papel importante na vida cotidiana de milhões, ajudando a superar distâncias e facilitando a comunicação para todos. É incrível que uma rede tão extensa suporte todo o país. Veja o que realmente acontece quando vidas se cruzam. Em um surpreendente desenrolar de eventos, uma mulher chamada Penny salvou a vida de um menino ao fazer respiração boca a boca, depois que ele foi acidentalmente atingido por um bastão de beisebol durante um jogo. Penny manteve a calma em meio ao pânico e conseguiu reanimar o menino até a chegada da ajuda. Anos depois, o mesmo menino, agora um jovem, estava em um restaurante quando percebeu que Penny estava engasgada com comida. Lembrando-se de seu ato heróico, ele correu para ajudar e aplicou a manobra de Heimlich, desobstruindo suas vias aéreas e salvando sua vida. Essa história incrível destaca não apenas a importância do pensamento rápido em situações de emergência, mas também como atos de bondade podem criar um belo ciclo de vida. Ela nos lembra que as relações que construímos e as vidas que tocamos podem voltar para nos ajudar quando mais precisamos. Não é incrível como o destino pode agir assim? O que realmente torna o Deadpool único? Descobriu-se que Ryan Reynolds teve um papel fundamental para que o filme permanecesse fiel à sua ideia original. Durante as gravações do primeiro filme do Deadpool, Reynolds percebeu um detalhe importante. O estúdio Fox não queria pagar a presença diária dos roteiristas originais, Rhett Reese e Paul Wernick. Sabendo o quanto a contribuição deles era importante para o roteiro e o tom geral, Reynolds decidiu agir. Ele financiou pessoalmente a presença dos roteiristas no set, permitindo que eles trouxessem suas ideias livremente. Essa decisão garantiu que o filme mantivesse a essência do personagem que os fãs amavam nos quadrinhos. Graças à dedicação de Reynolds, Deadpool se tornou essa experiência ousada e engraçada que encantou o público, provando que às vezes um pouco de apoio extra pode fazer toda a diferença. Acredite ou não, os ursos Kermode vivem no Canadá. Essas criaturas únicas, frequentemente chamadas de ursos espíritos, são muito raras e quase exclusivas de Vancouver. Diferente dos ursos negros comuns, os ursos Kermode podem ter pelagem branca devido a uma característica genética. Essa incrível particularidade lhes rendeu o nome de ursos espíritos, relacionado às culturas indígenas que os consideram símbolos de sorte e força. Vancouver oferece um habitat ideal para esses ursos, com suas florestas verdes e abundância de rios com salmão. A natureza local fornece muita comida, permitindo que esses animais extraordinários prosperem. No entanto, os ursos Kermode estão ameaçados, enfrentando problemas como a perda de habitat e as mudanças climáticas. Proteger seu habitat é crucial para garantir sua sobrevivência para as futuras gerações.
Observar essas majestosas criaturas na natureza é uma experiência única que torna Vancouver ainda mais atraente. Você já imaginou como seria encontrar um urso espírito em seu habitat natural? Difícil de acreditar, mas Hogwarts é feito de fósforos. Patrick, um artista dedicado e fã da série Harry Potter, embarcou em um projeto grandioso, construir um modelo do castelo de Hogwarts, usando impressionantes 600 mil fósforos. Este projeto incrível exigiu quase 60 litros de cola e demonstra a criatividade de Patrick e sua atenção meticulosa aos detalhes. Imagine como ele recria as altas torres, o majestoso grande salão e as terras mágicas desta escola encantada, usando apenas pequenos palitinhos de madeira. Cada fósforo foi cuidadosamente colocado para transmitir a complexa arquitetura que os fãs adoram. O trabalho de Patrick não apenas reflete sua paixão pelo mundo de Harry Potter, mas também mostra o que se pode alcançar com paciência e perseverança. Você já pensou em embarcar em um projeto tão grande? É inspirador ver como o amor de uma pessoa por um mundo fictício pode resultar em uma criação tão impressionante. Prepare-se para se surpreender com os mecanismos de defesa dos bombardeiros. Esses insetos incríveis desenvolveram uma maneira única de se proteger que se destaca no mundo animal. Quando sentem uma ameaça, os bombardeiros podem misturar duas substâncias químicas armazenadas em seus abdômenes, criando uma reação que produz um spray quente e venenoso a 100 graus Celsius. Não é apenas um simples jato, é como uma mini explosão que pode afastar até os predadores mais famintos. Os besouros possuem músculos especiais que os ajudam a expelir esse líquido fervente com impressionante precisão. É surpreendente, mas esse ácido quente pode causar queimaduras, fazendo com que os inimigos pensem duas vezes antes de atacar. Os cientistas ficam fascinados por essa estratégia de defesa, que não só demonstra a criatividade da natureza, mas também inspira pesquisas em novas tecnologias. O bombardeiro é um pequeno, mas poderoso sobrevivente que nos lembra das complexas adaptações do mundo natural. Quantas outras estratégias incríveis de sobrevivência você acha que existem na natureza? Conheça o gentil gigante do oceano. O Napoleão, muitas vezes chamado de garupa gigante, pode crescer até impressionantes 2 metros. Esse peixe incrível é conhecido não apenas pelo seu tamanho, mas também pelo seu caráter amigável e curioso. Mergulhadores frequentemente encontram esses magníficos seres enquanto exploram os recifes de corais, e esses encontros ficam na memória por muito tempo. A garupa gigante adora nadar perto das pessoas, muitas vezes observando-as com seus grandes olhos. Essa característica a torna uma favorita entre os entusiastas do mergulho e fotógrafos marinhos. Infelizmente, apesar de seu temperamento pacífico, o Napoleão enfrenta ameaças devido à pesca e à perda de habitat. Proteger esses peixes é crucial para que as futuras gerações possam desfrutar de nadar ao lado dessas criaturas encantadoras. Estão sendo feitos esforços para proteger seus habitats e educar as pessoas sobre sua importância ecológica. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se do caráter curioso da garupa gigante e da beleza que ela traz ao mundo subaquático. Você conhece a magia do Fat Choi? O Fat Choi, também conhecido como Nostoc flagilliforme, não é apenas uma alga, é um símbolo de prosperidade na cultura chinesa. Tradicionalmente, ele é consumido durante o Ano Novo, trazendo sabor e sorte aos pratos festivos. No entanto, nem todos estão cientes dos problemas ambientais que ele enfrenta. Devido à crescente popularidade, a coleta excessiva representa uma séria ameaça à saúde do solo, podendo causar erosão e outros problemas ecológicos. Para combater isso, foram estabelecidas regras para proteger esse recurso importante. A gestão sustentável da coleta do Fat Choi permite que as pessoas continuem desfrutando de seus sabores ricos, garantindo que as futuras gerações possam celebrar as festividades com essa alga especial. Além disso, estudar seu significado cultural pode aprofundar nossa compreensão das tradições que nos conectam à natureza. Fato incrível sobre a região de Shilin, na China. Este lugar fascinante é conhecido por sua paisagem única, onde enormes formações rochosas lembram uma floresta mágica. Conhecido como Floresta de Pedra, Shilin mostra o que acontece quando a natureza e o tempo se encontram, já que essas impressionantes formações rochosas se formaram pela erosão ao longo de milhões de anos. Estruturas de calcário se erguem do chão, criando uma imagem encantadora que cativa tanto os moradores quanto os turistas. Segundo a lenda, a Floresta de Pedra é habitada por espíritos que contam histórias sobre guerreiros antigos e criaturas míticas.
Este lugar incrível inspirou não apenas o folclore local, mas também fez parte de filmes que destacam sua beleza sobrenatural. Imagine-se vagando por um bosque de pedra, onde a arte da natureza desperta criatividade e admiração. Se você é um amante da natureza, fã de lendas ou apenas um curioso explorador de paisagens únicas, a Floresta de Pedra de Shailin oferece uma visão fascinante da incrível história geológica da Terra. Quais histórias você criará aqui? Você sabia que cogumelos podem crescer no Capri Sun? Um estudo de 2013 revelou um fato surpreendente sobre essa bebida popular. Ela pode permitir o crescimento de 5 tipos diferentes de cogumelos. A principal razão para isso é a ausência de conservantes no Capri Sun, que normalmente são adicionados a alimentos e bebidas para evitar a deterioração. Sem esses conservantes, o suco doce se torna um ambiente atraente para os cogumelos. Isso significa que, ao desfrutar dessa bebida de frutas, você pode, sem querer, criar condições para a vida microscópica. Embora seja importante aproveitar suas bebidas favoritas, esse estudo nos lembra como alimentos e bebidas podem ser vulneráveis a fatores externos, especialmente se não forem armazenados corretamente. Então, da próxima vez que você pegar um Capri Sun, pense que ele pode não apenas saciar sua sede, mas também criar um pequeno ecossistema se deixado por muito tempo. E se eu te contar sobre a Praia de Cleópatra? Marco Antônio, o famoso general romano e amante de Cleópatra, fez grandes esforços para impressioná-la. Em um gesto incrível de amor, ele trouxe toneladas de areia do Egito para a Turquia, criando uma linda praia na ilha de Sedir, só para ela. Imagine só, uma praia artificial com a macia areia dourada de sua terra natal, permitindo que Cleópatra se sentisse em casa enquanto relaxava ao sol do mar Egeu. Esse ato romântico não apenas mostrou a devoção de Antônio, mas também destacou o estilo de vida luxuoso da antiga elite. A praia se tornou um refúgio luxuoso e um símbolo de seu amor apaixonado. Pense nisso, um paraíso de areia, criado com amor. Não é incrível ver como a história entrelaça romance com gestos grandiosos? Você sabia sobre o incrível percurso maratonista de Kanakuri? Em 1912, durante os Jogos Olímpicos em Estocolmo, o corredor japonês Shizo Kanakuri enfrentou um problema único. Devido ao calor intenso, ele desmaiou durante a maratona e ficou desidratado. Felizmente, uma família sueca bondosa o encontrou e deu a ajuda necessária para sua recuperação. No entanto, quando Kanakuri voltou ao Japão, ele não informou os organizadores da competição, que o declararam desaparecido. Essa reviravolta inusitada permaneceu um mistério por décadas, até que jornalistas suecos revelaram sua história em 1967. Eles ficaram surpresos ao descobrir que ele estava vivo e o convidaram a voltar para completar a maratona que havia começado 55 anos antes. Kanakuri aceitou o convite e correu a última parte, recebendo uma calorosa recepção ao finalmente cruzar a linha de chegada que havia deixado. Sua trajetória destaca a conexão entre esporte, cultura e humanidade através das fronteiras. É uma história maravilhosa sobre resiliência e sobre laços formados pela bondade que superam o tempo. Que momento inesquecível na história das Olimpíadas! Um fato interessante sobre os gatos de palácio. Essas criaturas incríveis não são apenas adoráveis. Elas possuem adaptações impressionantes para sobreviver. Os gatos de palácio, originários das frias estepes e montanhas da Ásia Central, têm pelagem densa e fofinha que mantém o calor em temperaturas congelantes. Ao contrário dos gatos domésticos, esses representantes selvagens da família felina são feitos para as duras condições do seu habitat, usando sua pelagem como proteção contra o clima extremo. Sua pelagem única não serve apenas para aquecer, ela também os ajuda a se camuflar no ambiente, tornando os caçadores invisíveis ao perseguirem presas como roedores e aves. Eles são do tamanho de gatos domésticos, mas têm pernas curtas e um corpo robusto, o que os torna ainda mais encantadores. Apesar de sua beleza, esses gatos enfrentam ameaças devido à perda de habitat e à caça, tornando sua conservação essencial. Compreender e proteger os gatos de palácio não só ajuda a preservar a espécie, mas também sustenta o frágil ecossistema em que vivem. Como podemos ajudar esses adoráveis gatos selvagens? Um fato interessante sobre libélulas. Esses insetos incríveis têm uma relação potência-peso impressionante, o que lhes confere uma manobrabilidade surpreendente no ar. As libélulas podem acelerar até 4G em voo reto, e durante curvas acentuadas, esse número chega a 9G.
especialmente quando estão perseguindo suas presas. Isso significa que as libélulas conseguem mudar de direção e velocidade muito mais rápido do que a maioria dos outros seres voadores, tornando-as mestres da caça. Suas asas especializadas podem se mover de forma independente, permitindo manobras complexas que deixam outros insetos confusos. Com suas cores vibrantes e habilidades de voo impressionantes, as libélulas podem atingir velocidades de até 56 km por hora. Elas não só têm uma aparência magnífica, sua velocidade e agilidade são fundamentais para capturar pequenos insetos, como mosquitos e moscas. Não é incrível como uma criatura tão pequena pode ser uma verdadeira força no céu? O Festival de Arte Marcial no Japão exibe esculturas gigantes de palha. Este evento incrível reúne mestres que criam figuras impressionantes, algumas com até 10 metros de altura. Imagine-se caminhando por uma paisagem vibrante, repleta de complexas esculturas de animais feitas com materiais locais. O festival atrai milhares de visitantes que querem apreciar essa forma única de arte, que combina criatividade com artesanato tradicional. A habilidade de criar essas enormes figuras é impressionante, pois os artistas entrelaçam fios de palha, transformando um material simples em imagens fascinantes da vida selvagem. Essas esculturas não apenas impressionam pelo tamanho, mas também celebram a maestria e a dedicação dos criadores, que se preparam para este evento por várias semanas. Realizado anualmente, o Festival de Arte Marcial reflete a rica herança cultural do Japão, ao mesmo tempo em que estimula a criatividade na comunidade. Pessoas de todas as idades podem admirar o talento artístico apresentado nessas obras de arte naturais, tornando um ótimo lugar para passeios em família e amantes da arte. Então, se você estiver no Japão, por que não visitar este festival empolgante? Você não vai acreditar na conexão com Ghost Recon. Este popular videogame, lançado em 2001, tem uma ligação surpreendente com eventos reais. A trama do jogo gira em torno de estratégia militar, operações secretas e missões táticas. Curiosamente, ele foi inspirado na invasão da Geórgia pela Rússia, que ocorreu em 2008, alguns anos após o lançamento do jogo. Essa conexão inusitada mostra como os videogames podem refletir ou até antecipar tensões geopolíticas reais. Os desenvolvedores usaram estratégias militares realistas e cenários, criando uma jogabilidade envolvente que se sente autêntica e intensa. Ao jogar, os jogadores enfrentam os desafios da guerra moderna, que ecoam eventos reais. Ghost Recon não apenas entretém, mas também incentiva os jogadores a refletirem criticamente sobre os conflitos que moldam nosso mundo. Não é incrível como a ficção e a realidade podem se entrelaçar dessa forma? Quando o telefone surgiu nos anos 1800, as pessoas não diziam olá como fazemos hoje. Em vez disso, elas se cumprimentavam com ahoy, que lembra a linguagem dos piratas. Essa escolha inusitada reflete o espírito brincalhão e aventureiro da época. Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, acreditava que ahoy era a melhor maneira de iniciar uma conversa por telefone. Você consegue imaginar dizer ahoy para um amigo em vez de um simples olá? No entanto, com a crescente popularidade dos telefones, as pessoas começaram a usar saudações mais comuns, como conhecemos hoje. Não é interessante como a linguagem evolui junto com a tecnologia? A transição de ahoy para olá nos mostra um pedaço da história e destaca como nossa comunicação muda ao longo do tempo. Na próxima vez que você pegar o telefone, pense nas primeiras conversas e em como era divertido se cumprimentar, inspirado pelos piratas. Você sabia que a antiga aliança entre Inglaterra e Portugal começou em 1386? É a aliança mais longa da história. Ao longo dos séculos, essa parceria forte influenciou muito as relações políticas e econômicas entre os dois países. O Tratado de Windsor, que estabeleceu essa aliança, foi assinado em uma época de alianças e guerras instáveis na Europa. Ele visava apoiar um ao outro contra inimigos comuns e resistiu ao teste do tempo, desde a era das grandes descobertas até a globalização moderna. Graças a essa aliança, ambos os países se beneficiaram do comércio conjunto, apoio militar e intercâmbios culturais. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal permaneceu neutro, o que deu à Inglaterra acesso a recursos vitais e refúgios seguros. A influência dessa aliança ainda é sentida hoje, com fortes relações diplomáticas que continuam a fortalecer ambas as nações em várias áreas. Não é incrível que um tratado assinado há mais de 6 séculos ainda impacte as alianças de hoje? Você já se perguntou por que os imperadores usavam mantos de dragão?
Os antigos imperadores chineses acreditavam que essas roupas magníficas tinham a capacidade única de controlar o clima. Decorados com padrões complexos, os mantos de dragão não eram apenas vestimentas. Eles simbolizavam o equilíbrio cósmico. O dragão representava força, poder e sorte, conectando o imperador ao universo. Quando os imperadores vestiam esses mantos, eram vistos não apenas como líderes. Eles se tornavam a personificação viva da harmonia entre as forças terrestres e celestiais. As pessoas acreditavam que a habilidade do imperador de manter o clima e a estabilidade era crucial para a agricultura e a prosperidade. Se a chuva caísse ou o sol brilhasse na hora certa, o imperador era elogiado por sua conexão divina com os céus. No final, esses mantos serviam como poderosos lembretes do papel do imperador em manter o delicado equilíbrio entre a natureza e a sociedade. Não é incrível como a moda pode carregar um significado tão profundo na história? Vamos revelar a verdade sobre danças em arranha-céus. Em 2009, ocorreu um incidente curioso com um arranha-céu na Coreia do Sul, quando 17 pessoas dançaram no 39º andar, causando vibrações no edifício por impressionantes 10 minutos. Esse espetáculo inesperado destacou um importante princípio de engenharia chamado ressonância, onde as vibrações da estrutura coincidem com a frequência de forças externas, neste caso, os movimentos rítmicos dos dançarinos. Os engenheiros descobriram que o projeto do edifício não estava preparado para essas cargas dinâmicas, o que pode afetar seriamente a estabilidade de construções altas. Embora possa parecer engraçado, o evento nos lembra do delicado equilíbrio entre a atividade humana e a engenharia arquitetônica. Considerar essas interações é fundamental no projeto moderno de arranha-céus, para garantir a segurança e o conforto de todos os moradores. Como os engenheiros podem se preparar melhor para tais eventos inesperados, para que nossas paisagens urbanas permaneçam seguras? Os animais realmente podem nos inspirar? Uma história viral das Filipinas conquistou os corações de pessoas ao redor do mundo, contando sobre um animal incrível que surgiu em circunstâncias únicas e emocionantes. Essa adorável criatura nasceu depois que sua mãe, uma cadela sem teto, corajosamente protegeu seus filhotes de uma tempestade devastadora. Em uma situação difícil, ela buscou abrigo em uma casa próxima, onde logo deu à luz seus filhotes. Infelizmente, o tempo severo levou a vida de muitos deles. Mas um sobreviveu, e sua comovente história tocou o coração de quem a conheceu. A determinação dessa cadela-mãe e de seu filhote sobrevivente mostram a forte conexão entre os animais e sua vontade de sobreviver a qualquer custo. Histórias como essas despertam em nós compaixão e nos lembram do quanto amor e força os animais podem demonstrar. Podemos aprender algo com sua coragem. Prepare-se para explorar o enigma temporal único do Polo Norte. No Polo Norte, os relógios são um verdadeiro mistério. Por que, você pergunta? Porque todas as linhas de longitude se encontram nesse ponto gelado, tornando os fusos horários irrelevantes. Isso significa que não há um horário local oficial. Em vez disso, as pessoas costumam se basear no GMT, ou horário médio de Greenwich, como referência padrão. Imagine que você está em pé no polo, cercado por neve e gelo infinitos, e percebe que em qualquer direção é sul. Como todas as partes do mundo se encontram aqui, como determinar o tempo? Embora o GMT seja geralmente utilizado, visitantes e exploradores podem ajustar seus horários de acordo com a origem de onde vieram. Essa situação incomum torna o polo ainda mais atraente, lembrando-nos de quão única e fascinante é o nosso planeta. Então, da próxima vez que você pensar sobre o tempo, lembre-se de que nas extremidades da Terra ele se comporta de maneira completamente diferente. É difícil de acreditar, mas dormir demais pode fazer mal. O excesso crônico de sono pode desregular o relógio interno do seu corpo, conhecido como ritmos circadianos. Essa desregulação pode aumentar o risco de obesidade e outros problemas de saúde, embora às vezes seja bom dormir um pouco mais para recuperar as energias. Especialistas recomendam que adultos durmam de 7 a 9 horas de sono de qualidade todas as noites para uma saúde ideal. Quando dormimos demais, nosso corpo pode não processar as calorias de forma eficiente, levando ao ganho de peso e problemas relacionados. Além disso, o excesso de sono pode causar sonolência e fadiga, dificultando a atividade durante o dia. Portanto, é importante encontrar um equilíbrio e ouvir os sinais do seu corpo. Uma boa higiene do sono pode melhorar tanto a saúde física quanto a mental.
É verdade que os gecos podem regenerar suas caudas. Com certeza. Algumas espécies incríveis de gecos têm uma habilidade notável chamada autotomia, que lhes permite soltar suas caudas quando encontram predadores. Essa estratégia esperta de sobrevivência lhes dá uma chance de escapar, enquanto o predador fica distraído com a cauda que se mexe, mas isso é só o começo. Assim que o perigo passa, os gecos podem, com o tempo, regenerar suas caudas perdidas. Embora a nova cauda possa não parecer exatamente como a original, ela ainda desempenha uma função importante. A cauda regenerada geralmente tem uma textura ou cor diferente e é composta principalmente de cartilagem em vez de osso. Essa adaptação incrível mostra a criatividade e a resiliência da natureza, provando que até na vida selvagem, a capacidade de se recuperar após uma ameaça pode salvar vidas. Não é surpreendente como a vida encontra um caminho? Difícil de acreditar, mas os recifes de corais influenciam nosso clima. Os recifes de corais não apenas fornecem abrigo para peixes coloridos, mas também desempenham um papel importante na formação das condições climáticas ao nosso redor. Esses ecossistemas vibrantes produzem um gás chamado dimetilsulfeto, DMS, que se origina de um composto conhecido como DMSP. Esse gás tem um cheiro característico, muitas vezes comparado a algas em decomposição, mas seu impacto não é nada desagradável. Quando liberado na atmosfera, o DMS ajuda a formar nuvens, sendo um componente essencial dos sistemas climáticos. Basicamente, esse gás natural atua como um protetor solar, refletindo a luz solar e resfriando nosso planeta. Dado que as mudanças climáticas representam uma séria ameaça ao nosso meio ambiente, proteger os recifes de corais se torna mais importante do que nunca. Ao preservar essas maravilhas subaquáticas, não só salvamos a vida marinha, mas também ajudamos a regular nosso clima. Não é incrível? Você sabia que as abelhas têm uma fase única de estágio? Desde o momento em que nascem, as abelhas estão prontas para realizar tarefas importantes na colmeia. Começando a vida já formadas, esses pequenos trabalhadores imediatamente se dedicam a tarefas essenciais, como limpeza e cuidado com as abelhas jovens. Essa fase inicial é como um estágio, onde elas aprendem os fundamentos da vida na colmeia antes de avançar para tarefas mais complexas, como a coleta de pólen. A forma como as abelhas trabalham juntas demonstra a incrível estrutura de suas comunidades, destacando o trabalho em equipe e a responsabilidade. À medida que avançam, cada abelha encontra seu lugar ideal, contribuindo para a saúde e o sucesso da colmeia. Esse sistema organizado permite que elas prosperem, garantindo um fornecimento constante de mel e sustentando o ecossistema. Na próxima vez que você ver uma abelha, lembre-se de que ela começou sua jornada com essas importantes responsabilidades. Quais outros segredos as abelhas guardam? Você pode se surpreender. A Terra tem um pulso rítmico. Cientistas descobriram um interessante pulso microsísmico que ocorre a cada 26 segundos e vem das profundezas do oceano. Esse fenômeno rítmico é como o batimento cardíaco do planeta, ressoando por toda a Terra. Os pesquisadores acreditam que essas pulsações podem estar ligadas às ondas oceânicas, mas a causa exata ainda é um mistério. Não é incrível pensar que nosso planeta está sempre em movimento, mesmo quando parece completamente parado? A cada 26 segundos, a Terra vibra, criando pequenas ondulações no solo que talvez nem percebamos. Embora alguns cientistas sugiram que terremotos submarinos ou a interação das correntes oceânicas possam ter um papel, ninguém ainda identificou o gatilho exato. Esse mistério contínuo abre possibilidades empolgantes para pesquisas científicas, nos convidando a aprender mais sobre nosso planeta dinâmico. Compreender essas pulsações pode oferecer pistas sobre a dinâmica dos oceanos, geologia e até mudanças climáticas. Então, da próxima vez que você pensar na Terra, lembre-se de que ela se move em seu próprio ritmo rítmico. O efeito Tetris é um fenômeno interessante que acontece quando as pessoas se dedicam a atividades como jogar ou ouvir música. Isso faz com que o cérebro comece a notar padrões relacionados a essas experiências no dia a dia. Por exemplo, alguém que joga Tetris por horas pode começar a imaginar blocos caindo, ou a criar estratégias para juntar objetos enquanto faz tarefas comuns. Isso acontece porque nosso cérebro é muito adaptável e muda a percepção da realidade, com base em estímulos repetidos. O efeito Tetris mostra o poder da repetição, já que esses padrões mentais podem até aparecer em nossos sonhos.
É um lembrete de que nossos hábitos moldam não apenas nossas habilidades, mas também nossos pensamentos e percepções. Então, da próxima vez que você se pegar sonhando em encaixar peças, talvez esteja apenas vivenciando o efeito Tetris em ação. Já pensou por que as borrachas se desgastam tão rápido? Aqui vai uma dica. Se você armazená-las na geladeira, pode prolongar sua vida útil. As borrachas são feitas de látex natural, que se deteriora com o tempo devido ao calor e à umidade. Quando você as mantém em um ambiente mais frio, como na geladeira, o processo de degradação é muito mais lento. Isso acontece porque as baixas temperaturas reduzem a atividade das moléculas na borracha, tornando-as menos suscetíveis ao desgaste. Além disso, esse truque simples pode economizar dinheiro, já que você não precisará trocar essas ajudantes elásticas com tanta frequência. Então, da próxima vez que você pensar em jogar fora borrachas velhas e desgastadas, pense 2 vezes. Basta colocá-las na geladeira e deixá-las durar mais. Quem diria que um pouco de frio poderia fazer tanta diferença? Você sabia sobre a piscina mortal no Golfo do México? Profundamente no Golfo do México, a uma impressionante profundidade de 1000 metros, existe uma misteriosa piscina natural que é verdadeiramente letal. Este corpo d'água único tem um diâmetro de 30 metros, mas se destaca pela sua altíssima salinidade. A concentração de sal é tão elevada que cria um ambiente hostil para a maioria dos organismos vivos. Qualquer ser que se atreva a entrar nesta piscina não conseguirá sobreviver, enfrentando as severas consequências da salinidade. No entanto, a natureza encontra uma maneira de se adaptar. Neste ecossistema estranho, algumas bactérias altamente resistentes prosperam. Essas bactérias desempenham um papel importante no ciclo de vida misterioso deste mundo subaquático, demonstrando a incrível resiliência da natureza. Cientistas estudam esse ambiente extremo não apenas para entender a vida em condições adversas, mas também para obter ideias para aplicações em medicina e biotecnologia. Quais outras maravilhas o fundo do oceano esconde? Conheça Kevin Hines, um homem que impactou a saúde mental ao salvar pessoalmente mais de 200 pessoas do suicídio. Hines, que sobreviveu a uma tentativa de suicídio após pular da ponte Golden Gate, transformou sua dor e recuperação em uma missão de esperança. Ele viaja pelo país, compartilhando sua poderosa história e destacando a importância da conscientização sobre saúde mental e apoio. Através de seminários e palestras, ele incentiva conversas abertas sobre saúde mental, buscando reduzir o estigma em torno do tema. O compromisso de Hines vai além das palavras. Ele se envolve ativamente com pessoas em crise, oferecendo a empatia e compreensão que muitas vezes são necessárias nos momentos mais sombrios. Essa dedicação notável mostra como a jornada de uma pessoa pode inspirar esperança e mudar muitas vidas. Como todos nós podemos contribuir para essa causa importante? Vamos descobrir a verdade sobre os cheiros das flores. Você sabia que cerca de 90% das flores emitem cheiros que estão longe de serem agradáveis? Embora muitas flores nos encantem com aromas doces para atrair polinizadores como abelhas e borboletas, algumas seguem um caminho diferente. Por exemplo, a famosa flor cadáver faz algo surpreendente. Imita o cheiro de carne podre. Esse odor repulsivo atrai insetos como moscas e besouros, que são enganados achando que encontraram um ótimo lugar para se reproduzir. Essa estratégia fascinante destaca a incrível diversidade de métodos de reprodução das plantas. Com o tempo, a evolução permitiu que as flores adaptassem seus aromas às necessidades ecológicas únicas. Usando cheiros desagradáveis, essas plantas garantem sua sobrevivência e reprodução em um mundo onde a competição por polinizadores é intensa. Então, da próxima vez que você parar para cheirar flores, lembre-se de que nem todos os aromas são feitos para o prazer. Alguns são apenas velhas táticas de sobrevivência. Você já se perguntou por que as compras de sapatos estão mudando? A Amazon levou as compras a um novo nível, com seu inovador provador virtual de sapatos. Agora, os clientes podem experimentar tênis diretamente de seus telefones, tornando o processo mais fácil e divertido. Essa tecnologia usa realidade aumentada para que você possa ver como diferentes sapatos ficam em seus pés, sem precisar ir à loja. Basta apontar a câmera para os pés, e pronto, você pode combinar estilos, cores e tamanhos. Essa experiência virtual não só ajuda a escolher o par perfeito, mas também reduz o número de devoluções, que era um grande problema para os compradores online. Como experimentar sapatos pode ser complicado?
especialmente com tamanhos diferentes de várias marcas. Essa tecnologia muda o jogo. Com menos devoluções, a Amazon pode incentivar mais compras, garantindo que os clientes recebam os sapatos que amam. Então, da próxima vez que você for comprar tênis, lembre-se, experimentar pode ser tão simples quanto pegar o telefone. O que você acha dessa nova forma de comprar? Acredite ou não, mas as primeiras câmeras tiravam fotos em 8 horas. Na década de 1820, o mundo da fotografia estava apenas começando, e isso trazia muitos desafios. As pessoas precisavam ficar paradas por até 8 horas para conseguir uma foto. As primeiras câmeras usavam placas de metal cobertas com produtos químicos sensíveis à luz. Longos tempos de exposição significavam que quem quisesse capturar sua imagem tinha que aguentar um verdadeiro maratona de imobilidade. Imagine-se sentado em uma cadeira, tentando não piscar e não se mover por horas. Embora isso tornasse as primeiras sessões de fotos bastante cansativas, foi um grande passo para o desenvolvimento da fotografia moderna. O processo foi evoluindo e, com o avanço da tecnologia, o tempo de exposição foi diminuindo, levando à criação das câmeras que usamos hoje. Essas inovações iniciais abriram caminho para capturar momentos em segundos, transformando a fotografia na forma de arte que conhecemos agora. Então, da próxima vez que você tirar um selfie rápido, lembre-se dos primeiros fotógrafos que desbravaram esse caminho, esperando pacientemente por horas para registrar um momento no tempo. Você sabia sobre a crise populacional em Colin? Nos anos 90, Colin se tornou conhecido como a área mais densamente povoada do mundo, com mais de 3.000 pessoas vivendo em um espaço pequeno. Imagine como é viver em prédios apertados e mal construídos, onde o espaço pessoal é raro. As condições de vida eram terríveis, com falta grave de saneamento e planejamento urbano adequado. Esses fatores fizeram com que muitos moradores enfrentassem dificuldades diárias para sobreviver. Com a mínima presença das autoridades para resolver esses problemas, a vida em Colin era um constante desafio para seus habitantes. As pessoas sofriam com a falta de acesso à água potável, serviços de saúde e gestão de resíduos, o que tornava sua existência ainda mais complicada. Essa crise destacou problemas sérios no desenvolvimento urbano e a importância de uma gestão eficaz para garantir condições de vida saudáveis. A história de Colin serve como um forte lembrete da necessidade de um planejamento urbano sustentável, especialmente com o crescimento das cidades ao redor do mundo. Como podemos aprender com Colin para criar cidades melhores para o futuro? Em Illinois, existe uma lei estranha que proíbe pescar enquanto se está em cima de uma girafa. Essa norma inusitada provavelmente surgiu por causa da preocupação com os animais e da absurdidade da ação. Imagine como deve ser difícil pescar, equilibrando-se em uma girafa alta e instável, tanto para o animal quanto para a pessoa. Essas leis mostram que a sociedade se preocupa com os animais e os respeita, colocando seu bem-estar em primeiro lugar. É também um lembrete divertido de que até as regras mais estranhas têm um lado sério, muitas vezes voltado para proteger tanto os animais quanto os humanos. Então, da próxima vez que você for pescar em Illinois, lembre-se de que é melhor manter os pés no chão, a menos que você queira ter um encontro com a lei. Explorar as profundezas incríveis da Fossa das Marianas é uma experiência única. Este lugar impressionante é a parte mais profunda dos nossos oceanos, chegando a quase 11.000 metros abaixo da superfície. Para ter uma ideia, se você jogasse o Everest na fossa, seu pico ainda estaria a mais de 1 milha debaixo d'água. Localizada na parte ocidental do Oceano Pacífico, a fossa é uma área fascinante para os cientistas estudarem. Suas profundezas extremas criam condições que não existem em nenhum outro lugar da Terra, com pressões esmagadoras e temperaturas próximas do congelamento. Essas condições severas abrigam criaturas estranhas que se adaptaram a viver na completa escuridão, mostrando as maravilhas da evolução. Apesar de sua remoteness, pesquisadores como os da NOAA têm usado submersíveis para explorar esse mundo alienígena, descobrindo novas espécies e aprendendo mais sobre os processos geológicos da Terra. A Fossa das Marianas continua sendo uma das áreas menos exploradas do nosso planeta, despertando a curiosidade sobre o que mais pode estar escondido em suas profundezas escuras. Quais segredos ainda guarda este gigante subaquático? Vamos revelar a verdade sobre a Hydnora africana. Esta planta incrível tem uma forma única de se reproduzir. Em vez de florescer acima do solo, como a maioria das plantas, a Hydnora africana prefere crescer debaixo da terra, surpreendendo muitos com seu método incomum de atrair polinizadores.
Ela emite um cheiro desagradável, parecido com frutas podres ou carne em decomposição. Embora esse odor possa nos causar repulsa, é exatamente isso que atrai certos besouros. Eles se sentem naturalmente atraídos por esse aroma e se arrastam até a planta, ajudando a polinizar as flores escondidas sob a superfície. A capacidade da planta de sobreviver em condições severas e áridas acrescenta a sua mistério. Principalmente encontrada na África do Sul, a hidnora africana desempenha um papel importante em seu ecossistema, fornecendo alimento para os besouros e ajudando em sua reprodução. Essa parceria em comum destaca como a natureza encontra soluções criativas para seus desafios. Imagine um mundo cheio de plantas tão estranhas que outras surpresas elas podem esconder. Muitos não sabem, mas existem reis dos ratos. Esse fenômeno estranho acontece quando vários ratos se enroscam com suas caudas, muitas vezes por causa de substâncias pegajosas, como sujeira ou sangue. Imagine um nó horrível de criaturas peludas, incapazes de escapar de seu triste destino. Os reis dos ratos não são apenas curiosidades estranhas. Eles enfrentam sérios problemas, como fome ou o perigo de serem devorados. Esses infelizes emaranhados foram encontrados principalmente na Europa, onde inspiraram lendas assustadoras e histórias de terror. Por mais inquietante que pareça, encontros com reis dos ratos são raros, o que os torna um assunto de interesse para cientistas e amantes dos animais. Na próxima vez que você ouvir uma história sobre reis dos ratos, lembre-se de que a natureza sabe como conectar eventos incomuns e frequentemente perturbadores. O que você acha que é a parte mais surpreendente desse fenômeno estranho? Você sabia que o Japão lançou a primeira rede de celular em 1979? Essa inovação mudou para sempre a forma como nos comunicamos. Antes disso, o mundo dependia principalmente de telefones fixos, o que limitava a mobilidade. A empresa japonesa NTT, Nippon Telegraph and Telephone, criou a primeira rede de celular comercial, permitindo que as pessoas fizessem chamadas enquanto se moviam. Essa rede era chamada de 1G e utilizava sinais analógicos para comunicação. Isso significava que, em vez de estar preso a uma parede, você podia se comunicar e se mover livremente. Essa tecnologia foi revolucionária, abrindo caminho para os celulares que usamos hoje. Com o passar dos anos, as tecnologias transformaram esses sistemas analógicos em digitais, resultando em conexões mais rápidas e confiáveis. Hoje, estamos tão acostumados à comunicação instantânea que é difícil imaginar um tempo sem ela. A rede 1G no Japão marcou o início de uma revolução global dos celulares. Felizmente, agora podemos compartilhar momentos com amigos e familiares, onde quer que estejamos. Você já pensou em como a sorte influenciou a descoberta de Colombo? A viagem de Colombo em 1492 é frequentemente lembrada como um grande marco na exploração, mas, na verdade, grande parte de seu sucesso se deveu à sorte, e não a ferramentas científicas avançadas. Colombo usou métodos de navegação da sua época, que eram rudimentares em comparação com o que temos hoje. Seus navios, Ninha, Pinta e Santa Maria, contavam com mapas simples e instrumentos de navegação básicos. Embora ele e sua tripulação acreditassem que estavam indo para a Ásia, ventos e correntes inesperados os levaram às Bahamas. Essa reviravolta mudou a história, abrindo a América para a exploração e colonização europeias. Portanto, embora Colombo seja frequentemente visto como um grande navegador, é importante lembrar que, às vezes, a sorte desempenha um papel crucial nas descobertas. Vamos revelar a verdade sobre os assentos ejetores. Esses dispositivos incríveis são essenciais para os pilotos de aviões militares, permitindo que eles se salvem em situações de emergência. O assento ejetor funciona com um mecanismo de foguete inteligente que lança o piloto para fora da cabine, permitindo que ele saia rapidamente de um local potencialmente perigoso. Assim que o piloto é ejetado, o assento automaticamente abre o paraquedas, garantindo um pouso suave no chão. Essa tecnologia salvou muitas vidas e foi aprimorada ao longo dos anos para aumentar a segurança. Imagine um piloto de caça que precisa deixar rapidamente um avião com problemas ou se proteger de fogo inimigo. O assento ejetor dá a ele essa oportunidade. Desde sua criação na década de 1940, esses dispositivos evoluíram, incorporando recursos como cintos ajustáveis e sistemas de oxigênio de emergência, permitindo que os pilotos estejam prontos para imprevistos. Então, da próxima vez que você ver um avião militar, lembre-se da incrível engenharia dos assentos ejetores, que garante a segurança dos pilotos no céu. Você sabia sobre o segredo tóxico dos gansos espinhosos?
Essa incrível ave que vive na África subsaariana desenvolveu um mecanismo de defesa único graças à sua alimentação. Os gansos espinhosos se alimentam principalmente de besouros conhecidos por suas propriedades venenosas. Por causa dessa dieta, a carne do ganso se torna tóxica, tornando-se perigosa para quem tentar consumi-la. Comer essa ave pode causar doenças graves, e as toxinas podem permanecer em seus tecidos, representando sérios riscos à saúde. Nas áreas onde esses gansos vivem, os moradores estão bem cientes desse perigo e evitam sabiamente consumi-los. Este é um exemplo fascinante de adaptações na natureza, mostrando como uma espécie pode se tornar venenosa apenas ao adicionar outra espécie perigosa à sua dieta. Não é incrível como a evolução atua na vida selvagem, criando reviravoltas inesperadas no mundo animal? O tigre de Bengala não é apenas um símbolo de beleza, ele é também a maior espécie de tigre do mundo entre as fêmeas. Esses magníficos animais que vivem no subcontinente indiano podem pesar até 250 quilos e medir mais de 3 metros do focinho à cauda. Ao contrário de outras espécies de tigres, os tigres de Bengala são conhecidos por sua pelagem laranja vibrante, com listras pretas marcantes, que os ajudam a se camuflar perfeitamente na floresta. Infelizmente, sua população está diminuindo devido à perda de habitat e à caça ilegal. Para proteger a natureza, especialistas estão se esforçando para preservar seu habitat e aumentar a conscientização sobre seus problemas. Cada tigre de Bengala desempenha um papel importante em seu ecossistema, mantendo o equilíbrio da natureza. Então, por que devemos nos importar com eles? Ao proteger os tigres de Bengala, também salvaguardamos muitas outras espécies que vivem em seu ambiente, garantindo um planeta saudável para as futuras gerações. Acredite ou não, mas a urina pode ser um fertilizante. Em algumas partes do mundo, as pessoas descobriram que a urina humana diluída é um ótimo fertilizante rico em nitrogênio para as plantas. A urina contém nutrientes importantes para o crescimento das plantas, especialmente o nitrogênio, que ajuda no desenvolvimento saudável das folhas. Em vez de descartar esse resíduo biológico, agricultores e jardineiros têm sido criativos, misturando-a com água para criar um fertilizante ecológico. Esse método inovador não só nutre as colheitas, mas também promove práticas agrícolas sustentáveis ao reciclar resíduos. Em regiões com acesso limitado a fertilizantes tradicionais, o uso da urina pode ser uma verdadeira revolução. Quando diluída e aplicada corretamente, ela pode melhorar a saúde do solo e aumentar a produção, reduzindo ao mesmo tempo o escoamento químico que prejudica o meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você pensar em resíduos, lembre-se de como algumas comunidades os transformam em ouro. Será que esse método pode mudar o futuro da jardinagem? E se eu disser que 9 é um número mágico na matemática? Essa característica é incrível, mostra que quando você multiplica qualquer número por 9 e depois soma os dígitos do resultado, o total sempre será 9. Por exemplo, vamos pegar o número 3. Multiplicando por 9, obtemos 27. Se somarmos os dígitos de 27, 2 plus 7, teremos 9. O mesmo acontece com 5. 5 multiplicado por 9 dá 45. E se somarmos 4 plus 5, também teremos 9. Essa regra vale para qualquer número que você comece, e é um ótimo truque para surpreender os amigos. Mas por que isso acontece? O fato é que 9 tem propriedades únicas em nosso sistema numérico, especialmente no sistema decimal. Então, da próxima vez que você multiplicar, não se esqueça de prestar atenção na magia do 9 nos seus resultados. A rã de vidro, ou Hyalinobatrachium, é uma incrível anfíbia que vive nas densas florestas tropicais da América Central e do Sul. O que torna esse pequeno ser verdadeiramente único é sua pele abdominal incrivelmente transparente, através da qual é possível ver o coração batendo, os órgãos se movendo e até o sangue circulando. Imagine olhar para uma rã minúscula e observar seus processos internos em tempo real. É exatamente isso que você verá ao olhar para uma rã de vidro. Seu dorso, de um lindo verde semi-transparente, ajuda a se misturar perfeitamente com as folhas, proporcionando uma excelente camuflagem contra predadores. Esse contraste vibrante entre as entranhas expostas e as costas fechadas cria uma aparência quase mágica, tornando a rã de vidro um dos exemplos mais fascinantes de adaptação na natureza. Você já se perguntou como essa transparência se desenvolveu nesses seres encantadores? Fato surpreendente sobre o início inesperado da Crunchyroll. A Crunchyroll, famosa plataforma de streaming de animes, começou sua jornada em 2006 como um site ilegal.
Inicialmente permitia que os usuários carregassem conteúdo de anime sem licença, o que não agradava os criadores. No entanto, tudo mudou quando os fundadores perceberam a enorme demanda por animes ao redor do mundo. Com o apoio de capital de risco, a Crunchyroll se transformou de um projeto duvidoso em um negócio legítimo. Ao obter licenças de estúdios japoneses, tornou-se um jogador-chave na distribuição global de animes. Hoje, a Crunchyroll oferece uma vasta biblioteca de shows, atende milhões de fãs e até apoia os criadores, pagando pelas licenças. Essa transição notável mostra como uma plataforma pode aprender com seu passado e impactar positivamente toda uma indústria. Quem diria que um começo ilegal poderia levar a uma história de tanto sucesso? Você sabia que o primeiro super-herói da Marvel foi o Tocha Humana? Muitos podem achar que foi o Capitão América, mas na verdade foi o Tocha Humana quem brilhou primeiro. Ele apareceu em 1939 na revista em quadrinhos Marvel Comics Matra 1 e tinha a habilidade de se envolver em chamas e voar, chamando a atenção dos leitores imediatamente. Criado pelo escritor Carl Burgos, o Tocha Humana era um ser sintético chamado Jim Hammond, que ganhou seus poderes devido a um experimento de laboratório mal sucedido. Suas aventuras rapidamente se tornaram populares, abrindo caminho para o nascimento do gênero de super-heróis, como o conhecemos hoje. Esse personagem inicial da Marvel também acendeu a paixão pelos quadrinhos, levando à criação de heróis icônicos como o Homem-Aranha e o Homem de Ferro. Então, da próxima vez que você pensar na Marvel, lembre-se de que o Tocha Humana acendeu a centelha de um legado que continua a encantar fãs ao redor do mundo. Incrível, mas é verdade. O Sr. Tefue constrói piscinas. Ele é um youtuber famoso, conhecido por seu jeito criativo de criar oásis aquáticos em lugares inesperados. Com ferramentas simples e força física, ele transforma paisagens áridas em cantinhos aconchegantes para relaxar. Um de seus projetos mais emocionantes é uma piscina secreta subterrânea, escondida sob uma casa misteriosa. Imagine encontrar um paraíso escondido bem debaixo dos seus pés. Em seus vídeos envolventes, o Sr. Tefue não só mostra suas técnicas de construção únicas, mas também inspira os espectadores a valorizar a natureza e desenvolver sua criatividade. Seus projetos combinam engenharia, expressão artística e um pouco de aventura, provando que não é preciso muito equipamento caro para criar algo extraordinário. Seja cavando areia ou reforçando a estrutura, o Sr. Tefue demonstra que com determinação e inovação, qualquer sonho pode se tornar realidade. Basta começar. Você já viu uma limusine Boeing 737 na estrada? Martin Vaca chamou a atenção ao transformar um Boeing 737 inteiro em uma limusine luxuosa que pode circular pelas ruas. Essa impressionante conquista da engenharia significa que, em vez de voar alto no céu, este avião agora percorre as ruas, equipado com assentos confortáveis e um interior elegante. A inovadora modificação de Vaca exigiu grandes adaptações para atender às normas de segurança rodoviária, mantendo o charme único do avião. Imagine-se dirigindo pelas ruas da cidade em um veículo que normalmente leva passageiros a milhares de pés de altura. Não é apenas um truque impressionante. Vaca possui todas as permissões necessárias para operar legalmente essa limusine única. Este projeto demonstra a combinação de tecnologias de aviação e maestria automotiva, despertando o interesse tanto de entusiastas da aviação quanto do público em geral. Você consegue imaginar-se entrando em uma limusine Boeing para uma saída à noite? Aumente sua produtividade com a regra dos 5 minutos. Essa estratégia inteligente é uma mudança de jogo para quem procrastina e tem dificuldade em começar tarefas. A ideia é simples. Comece a trabalhar em uma tarefa por apenas 5 minutos. Parece fácil, não é? Assim que você começa, seu cérebro pode se ajustar e você perceberá que quer continuar mesmo depois desses 5 minutos. O importante é superar a resistência inicial que impede você de começar. Para muitos, o mais difícil em qualquer tarefa é passar por essa barreira mental, e a regra dos 5 minutos torna isso fácil. Essa técnica é ótima para tudo, desde arrumar o quarto até trabalhar em um grande projeto. Focando apenas em 5 minutos, você não se sente sobrecarregado com a tarefa maior, e antes que perceba, pode entrar em um ritmo produtivo. Então, da próxima vez que você ficar travado, que tal experimentar? O que acontece quando o amor virtual afeta a vida real? No Japão, um homem ficou famoso após se divorciar da esposa, porque o personagem dela no jogo The Sims teve um romance virtual.
Esse caso inesperado levanta questões sobre como os mundos digitais podem se cruzar com nossa realidade. O homem descobriu que o personagem de sua esposa estava em um relacionamento romântico com outro personagem, o que o deixou tão chateado que decidiu terminar o casamento. Esse incidente destaca a linha absurda entre a vida virtual e nossas experiências reais. Muitas pessoas investem emoções em videogames, vendo-os como uma extensão de sua realidade. Neste caso, o homem aparentemente não conseguiu separar o romance pixelado de suas emoções reais, mostrando o quanto nossas vidas estão entrelaçadas com o mundo digital. Os jogos podem influenciar nossos relacionamentos mais do que percebemos. Essa situação nos convida a refletir mais profundamente sobre a influência da tecnologia nas conexões humanas. Você vai se surpreender ao descobrir a mesa Hall, um protótipo revolucionário que pode mudar nossa visão sobre restaurantes. Imagine estar sentado à mesa e poder ver seu prato antes mesmo de fazer o pedido. A Hall utiliza tecnologia de realidade aumentada para criar uma tela holográfica, permitindo que você visualize cada prato diretamente na mesa. Ao olhar o menu, você vê imagens 3D incríveis de pratos deliciosos, com cores e texturas vibrantes que dão água na boca. Esse design inovador visa melhorar a experiência gastronômica, ajudando os clientes a fazer escolhas conscientes e tornando os pratos mais atraentes. A ideia é conectar os mundos digital e culinário, transformando uma refeição comum em uma aventura emocionante. Não é incrível como a tecnologia está mudando nossas experiências com a comida? Com a transição para um futuro mais tecnológico, a Hall pode ser a primeira de muitas novidades criativas nos restaurantes. Vamos descobrir a verdade sobre os talismãs. Durante uma década, um homem guardou um pequeno objeto, acreditando que era apenas um talismã da sorte. No início, era apenas uma conta colorida encontrada no chão, mas ele não sabia que esse objeto discreto tinha uma rica história. Após 10 anos carregando-o para todo lado, decidiu fazer uma pesquisa. Para sua surpresa, descobriu que a conta era um artefato antigo, usado em rituais tradicionais. Revelou-se que era um item raro de uma civilização perdida, valorizado não só pela sua beleza, mas também pela conexão com a história. Assim, o que começou como um símbolo de sorte se transformou em um símbolo de patrimônio cultural. Essa jornada incrível nos lembra que, às vezes, as coisas que valorizamos são muito mais valiosas do que pensamos. Você já subestimou o valor de algum objeto? Você já se perguntou quantos insetos existem aqui? Nos Estados Unidos vivem incríveis 91 mil espécies diferentes de insetos. Essa diversidade é apenas uma pequena parte da população global de insetos, que conta com cerca de 1,5 milhão de espécies em todo o mundo. Os insetos desempenham um papel importante em nossos ecossistemas. Eles polinizam plantas, reciclam nutrientes e servem de alimento para muitos outros animais. Você pode se surpreender ao saber que eles podem ser encontrados em quase todos os cantos da Terra, desde florestas tropicais densas até desertos áridos. Eles são não apenas essenciais para o meio ambiente, mas alguns insetos, como as abelhas, têm um impacto direto na nossa segurança alimentar. Com tantas espécies, os cientistas estão constantemente descobrindo novas e estudando seus comportamentos e características únicas. Então, da próxima vez que você ver um besouro, lembre-se de que há um mundo inteiro de insetos esperando para ser explorado. Você já se perguntou por que a língua de sinais é tão expressiva? A língua de sinais é uma forma vibrante de comunicação que abrange muitos temas, desde questões do dia a dia até ideias engraçadas sobre invasões alienígenas. Ela envolve não apenas gestos das mãos, mas também expressões faciais, movimentos do corpo e até sinais únicos para conceitos abstratos, como procrastinação. Essa riqueza permite que os usuários transmitam emoções complexas e situações humorísticas, criando conexões mais profundas entre as pessoas. Assim como as línguas faladas, a língua de sinais evolui ao longo do tempo, se adaptando a novas realidades culturais e mudanças na sociedade. Seja contando uma história engraçada ou discutindo questões sérias, a criatividade da língua de sinais possibilita a criação de expressões únicas, que vão muito além do vocabulário básico. Não é incrível como um sistema originalmente criado para a comunidade surda se transformou em uma língua dinâmica, compreendida por muitos?